Doutor, meu Chebil tá arrastando no chão mole. O que eu faço? Será que tem cirurgia? Minha filha, tem nenhum cirurgião que queira pegar seu caso, viu, minha filha? Tu é doido, não dá não. Ô, Chebil refém do diabo. Cirurgia deita aí. Minha filha, só uma banda tem 5 quilos. Desculpa, mas eu tento ser profissional, mas é porque vem cada paciente aqui, que nem você, que não tem jeito nenhum. Tá doido.